nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu cumprimento vocês todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma boa noite, um bom momento de culto a Deus. Possamos juntos fazer essa grande festa, uma festa vibrante, com alegria no coração, expressando também com as nossas vozes, com nossa poesia, nossas orações, a alegria que nós temos de termos recebido a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que nós nos encontramos. Queremos aqui responder a Deus aquilo que nós temos recebido, principalmente desse amor, o amor que nos salvou. Vamos juntos então louvar a Deus. Salmo 133, versículo 1, fala a respeito dessa alegria, desse encontro, dessa comunhão entre os irmãos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E eu desejo que esse tempo que nós estivermos juntos aqui, seja mesmo momentos agradáveis de união, de comunhão uns com os outros e principalmente comunhão com o nosso Deus, o Pai. Eu quero convidar você para me acompanhar numa oração e vamos pedir que Deus possa também receber toda essa festa que nós estamos oferecendo a Ele. Oremos. Senhor, nós estamos gratos ao Senhor porque mais uma semana se passou, estamos juntos, tivemos essa oportunidade tão rica e abençoada de estarmos juntos como igreja para louvarmos o Senhor, aquele que é a cabeça do corpo, louvarmos o nome do nosso Cristo,
Louvarmos também o Espírito Santo, aquele Deus, o Deus que nos acompanha, está constantemente conosco aqui, trabalhando nossos corações, nossa mente, nos ajudando nessa caminhada por essa vida, nos ajudando também a crescermos em maturidade na nossa fé. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É ao Senhor que nós rendemos as nossas vidas e o nosso culto, o nosso louvor nesse momento. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Me acompanhe agora numa leitura bíblica, uma leitura que, mais uma vez, nos convida a bendizermos o nome do Senhor no Salmo 134. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. A gente precisa fazer algumas atualizações aqui nesse salmo, porque ele traz muitas referências do Velho Testamento, inclusive coisas que não existem mais e nem faz mais sentido aqui para a nossa caminhada, nós, discípulos de Jesus do Novo Testamento. Mas é claro, não é um texto que perdeu o seu valor. Só precisamos prestar atenção a alguns detalhes. O texto que diz: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. E a casa do Senhor aqui ele está se referindo ao templo antigo, o templo de Jerusalém, e que para a nossa realidade é o nosso encontro. A casa do Senhor é o templo do Senhor é a igreja do Senhor, que somos nós. Desculpa, mas somos todos nós. Levantemos então as mãos em direção ao próprio Deus. Perdão, começou a raspar minha garganta aqui, eu não quero parar aqui a nossa reflexão, a nossa meditação na palavra dele. Vamos levantar as mãos em direção a Deus para louvar o seu nome, bendizer o seu nome. Então, de Sião, abençoe o Senhor, os abençoe o Senhor. De qualquer lugar que Deus esteja, não somente na referência da cidade santa, que era a referência para o povo do Velho Testamento, onde Deus habitava, e nós sabemos que Deus habita onde o povo dele está, e o povo dele agora se espalha sobre a face da terra. Então, de qualquer lugar, Deus possa abençoar o seu povo. Esse Deus que fez os céus e a terra. Venham, vamos bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você a bendizer o nome do Senhor através de cânticos e orações. Vamos então cantar ao Senhor, sendo conduzidos pelo nosso grupo de louvor. Bendirei para
Agora há pouco eu falei a respeito da alegria que nós temos de estarmos juntos, como o Salmo 133 fala, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas é claro que nós estamos sentindo aí as dificuldades de vivermos essa comunhão de forma mais plena, porque estamos separados fisicamente, mas não estamos separados espiritualmente, porque Deus nos une espiritualmente. O Espírito Santo faz essa ligação entre nós, estamos ligados através de Deus. Mas eu queria que nós tivéssemos essa oportunidade de trabalharmos um pouquinho mais a comunhão, apesar de estarmos distantes fisicamente. Eu quero propor aqui que nós possamos ter um tempo de oração, de intercessão, uns pelos outros. E eu queria que você pudesse pensar especificamente no nome de 1, 2, 3 irmãos, de alguns irmãos específicos. Nós não vamos orar todos por todo mundo. Geralmente uma oração assim fica um pouco genérica. Deus abençoe todos da nossa igreja. Não tem problema, não é errado fazer isso. Mas a proposta para essa oração específica é que você se lembre de algumas pessoas específicas. Lembre-se aí de 1, 2, 3 irmãos, quem você quiser, com o tempo que nós tivemos aqui para orar, e interceda por essas pessoas. Clame a Deus, agradeça a Deus a vida delas, dentro daquilo que você sabe a respeito desses irmãos. Talvez o Espírito Santo, nesse momento, possa tocar seu coração, e eu peço que seja assim, que venha à sua mente pessoas específicas para que a gente se lembre e ore e interceda por elas. Então vamos, em um tempo que eu vou colocar aqui com uma música de fundo, vamos orar, intercedendo uns pelos outros. Agora que nós oramos uns pelos outros, eu queria propor mais um desafio. Nada muito complicado, né? Eu sei que você conseguiria ou consegue fazer isso. Vamos cantar, ou o conjunto vai nos conduzir numa próxima música, mas enquanto essa música estiver acontecendo, o desafio que eu quero propor para você é que você mande um pequeno recado, um recadinho, pode ser através do WhatsApp, para uma ou outra pessoa, talvez essas pessoas que você tem orado nesse momento, mande um oi para ela, fale alguma coisa agradável para ela. Mas eu queria que você fizesse isso, mas não com a expectativa de receber, né? Entender se você foi lembrado ou não nesse momento, mas fazer isso como uma expressão da graça, ou seja, oferecer para alguém sem expectativa do retorno ou sem ser por retribuição, já que alguém fez isso por você, você fazer isso retornando para ela. Não, faça isso demonstrando amor. Que Deus possa nos abençoar, possa falar conosco, possa trabalhar nossas vidas nesse momento em que vamos expressar de maneira muito prática o amor de Deus que temos recebido e que somos convidados também a distribuir para as outras pessoas. Então, vamos ser conduzidos pela música e também aproveitar o momento para
essa troca de comunhão. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Poder do teu amor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado Então, irmãos, chegamos no momento da mensagem e eu quero convidar você a me acompanhar numa oração. A gente vai pedir para que Deus possa se comunicar conosco através da palavra dele, que ele possa alimentar nosso espírito, nossa alma, nossas vidas e que
a partir dessa reflexão, a partir dessa mensagem, possamos caminhar por esse mundo um pouquinho mais parecidos com o nosso Cristo, um pouquinho mais transformados. Vamos orar. Deus, somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu esse presente tão grande de termos comunhão com o Senhor. Nós estávamos afastados, mas o Senhor foi em busca de cada um de nós e nos trouxe ou nos levou para perto de si através de Jesus Cristo, que fez seu sacrifício e nos resgatou da condição que nós estávamos como pessoas perdidas nesse mundo. Na verdade, até pessoas mortas, estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida novamente. Queremos, ó Deus, então, viver nessa terra aqui, sendo reflexo daquilo que é a glória do Senhor aqui no mundo, uma expressão da mensagem do Evangelho, uma expressão viva dessa mensagem, para dar testemunho às outras pessoas. E que, através de nós, outras pessoas possam também conhecer e se render a Jesus Cristo, confessando nosso Senhor como o Senhor e Salvador das suas próprias vidas também. Nos acompanhe, ó Deus, nos dê capacidade para entendermos um pouco mais da Tua Palavra nesse momento. Pedimos que o Senhor possa agir com o Seu Espírito Santo sobre nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje a gente dá continuidade à proposta de fazermos alguns sermões a partir de perguntas que foram feitas por membros da nossa igreja que responderam ao convite que eu fiz. Se você estivesse diante de Jesus Cristo, cara a cara com Ele, e tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Ele, que pergunta você faria? E, de novo, vou ressaltar aqui que eu não tenho a pretensão de responder como Jesus Cristo responderia. Ele sim daria a resposta perfeita para as nossas perguntas. Mas o que eu posso fazer, tendo em mãos a palavra do Senhor, é fazer uma pesquisa nela, uma busca nela, e ver se eu consigo também, para a minha própria instrução e para a instrução de vocês, buscar informações a respeito do que Deus tem revelado já na sua palavra. E a pergunta que eu recebi foi essa: por que o Senhor nos ama tanto, mesmo sendo nós falhos? Olha que pergunta muito profunda. Por que o Senhor nos ama tanto, mesmo sendo nós falhos? Se a pergunta fosse feita um pouquinho diferente, eu até penso que seria mais fácil responder, né? Se tivesse sido feita, Deus nos ama mesmo, Deus nos ama mesmo sendo falhos? A resposta é mais fácil dizer sim, Ele nos ama, e a evidência maior disso, desse amor, é o sacrifício de Jesus. A vinda dele, a saída dele dos céus, pisou nessa terra, morreu na cruz, ressuscitou, tudo isso foi uma mostra do seu amor. E nós sabemos que nós somos falhos. Então, sim, Deus nos ama, mas por que o Senhor nos ama? Nos ama tanto, mesmo sendo nós falhos. E antes de falar sobre o texto que nós vamos ler, eu queria pedir para que você prestasse atenção numa palavrinha, na verdade uma palavra muito importante que tem na Bíblia toda, que vai nos acompanhar nessa meditação, e a palavra é glória. Essa palavra ela é composta de muitos significados, mas tem em torno dela ali as questões relacionadas à beleza, poder, grandeza, honra, majestade e ainda outras ideias que gravitam em torno dessa palavra glória. E ela é muito importante nesse texto que nós vamos ler agora e vai nos orientar também na resposta dessa pergunta. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês é o Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 5, e depois a gente pula para os versículos 20 até 26. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 5. Só para que a gente possa ler o texto, mas já situados em qual momento esse texto está acontecendo, o texto um pouquinho anterior ao que nós vamos ler, Jesus tinha falado com seus discípulos a respeito da sua despedida e falado mais uma vez a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da sua ida ao Pai, ao encontro do Pai novamente. E nesse momento, é claro, um pouco de confusão dos discípulos, mas depois também o entendimento, já estavam beirando ali o entendimento a respeito das palavras de Jesus, e nesse momento, no capítulo 17, Jesus resolve fazer uma oração de intercessão pelos seus discípulos. E os primeiros versículos falam o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de ter conversado com os seus discípulos, Jesus orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique,
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, chegou a hora, começou o texto assim, a oração de Jesus assim, e a gente sabe que essa hora é a hora que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores para ser levado para a cruz. Era o momento, as horas estavam nessa terra aqui, estavam se findando. Logo depois desse texto, Jesus vai para o Getsemane, e depois a história segue, a gente sabe, a respeito da traição e Jesus ter sido levado, então, para julgamento e a crucificação. Chegou a hora, e nessa hora que Jesus pede para o seu Pai, glorifica o teu Filho. Jesus coloca aqui como se o Filho fosse personificado aqui em uma outra pessoa, mas é claro, ele está falando a respeito de si mesmo. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Perceba então aqui um relacionamento entre o Pai e o Filho e que envolve essa glória, a glória que eu já tinha mencionado anteriormente. Um dando a glória para o outro, um glorificando o outro. Glorifica o teu Filho para que o Filho também glorifique o Pai. E esse Filho havia recebido autoridade sobre toda a humanidade para fazer algo que somente ele podia fazer nessa terra, para conceder a vida eterna. Glorifica teu Filho. Esse Filho tem autoridade, ou seja, autoridade é uma palavra ligada àquela ideia da glória. Mas o que Jesus está falando aqui é que essa autoridade foi dada a ele para que ele pudesse transmitir, dar de presente vida para os homens. E não é uma vida qualquer, é a vida eterna. A todos quem? A todos que o Pai tinha dado ao Filho. A vida eterna foi dada de presente àquelas pessoas a quem o Pai tinha dado como presente para o Filho. E o que seria essa vida eterna? O versículo 3 responde: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É claro que nós também pensamos aqui na questão da vida eterna, viver no paraíso, viver no céu eternamente, na presença do Senhor, mas essa vida não tem uma expressão somente depois, essa vida eterna, depois dessa realidade aqui, quando nossos olhos se fecharem, quando nós morremos, ou depois que Cristo vier para buscar os seus. Essa vida eterna começa agora, porque a vida eterna envolve isso aqui que Cristo falou na sua oração. A vida eterna é esta: conhecer Deus e conhecer o Filho, Deus o Pai e Deus o Filho. Como é que Jesus glorificou, então, já que o começo da oração estava falando a respeito da glória, do Pai sendo dado ao Filho e do Filho sendo dado ao Pai. Como é que Jesus glorificou o Pai? Foi justamente realizando e de forma completa a obra que Deus tinha entregue a ele para ser feita. A obra que ele, Jesus, o Filho, tinha recebido do Pai, da parte do Pai. Veja o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, então, anda por essa terra e ele é um reflexo nítido da glória de Deus, o Pai. Podemos contemplar o Pai quando nós olhamos para Jesus. E é essa a proposta. Nós conhecemos a Deus, o Pai, olhando para Jesus. Ele vem nos revelar quem é Deus. E ele fez isso de forma perfeita e de forma completa. Em todos os seus dias que ele passou aqui, seus dias em que ele ensinou seus discípulos e também completando a obra na cruz e com a sua ressurreição e a sua ascensão, tudo isso fez parte do plano divino do Deus o Pai, para que a glória de Deus o Pai fosse manifesta no meio dos homens. E Jesus fez isso com perfeição. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes, contigo antes que o mundo existisse. Jesus já está anunciando aqui, ou fazendo um prenúncio da sua glorificação também.
da sua ressurreição, do seu retorno ao lado do Pai, deixando essa terra aqui e habitando novamente os céus. Porque nós sabemos que ele se esvaziou da sua glória para poder vir à terra. Jesus Cristo, espontaneamente, por amor a nós e por obediência ao Pai, antes de tudo, por obediência a Deus o Pai, ele se esvaziou, deixou o céu, deixou a sua glória, deixou muitos dos seus atributos para poder habitar nessa terra, para ganhar um corpo físico e demonstrar todo o amor que ele demonstrou por nós. O que a gente pode perceber, irmãos, é que a obra de Deus, ou seja, toda a criação de Deus, porque Jesus glorificou o Pai através da sua obra, mas a própria obra de Deus, então, o glorifica. E a gente percebe isso, por exemplo, em toda a criação. A criação tem reflexos dessa glória. O Salmo 19, o primeiro versículo, confirma essa ideia que eu estou dizendo aqui. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus, que é uma criatura ou é uma criação de Deus, declaram a glória de Deus. Não somente os céus, mas toda a parte da criação também declara e exalta esse Deus, declara essa glória de Deus. Para onde quer que nós possamos olhar, nós vamos ver a glória de Deus sendo expressa. Mas você está querendo dizer, Joilson, que inclusive as catástrofes, bom, segura um pouquinho esse ponto que eu já vou tocar nele. Como é que isso tudo veio acontecer? E se isso de fato reflete ou não a glória de Deus? Mas antes eu queria lembrar que como toda a criação reflete a glória de Deus, o ser humano também reflete, ou pelo menos deveria refletir. Esse é um dos pontos doutrinários da nossa igreja, que nós acreditamos que o homem foi feito para isso. O fim, a finalidade dele, de ter sido criado por Deus, era essa: glorificar a Deus e ter um relacionamento em amor com Ele para todo sempre. Fomos feitos para sermos objetos desse amor, ou receptáculos desse amor. Somos alvo do amor de Deus, mas com a finalidade de dar glórias a esse Deus, ao Deus, o nosso Criador, que também é o nosso Salvador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, fala que tudo sobre essa finalidade do homem de dar glórias a Deus através da sua vida, em tudo, em todas as atitudes. Veja, 10:31 de 1 Coríntios, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu falei para vocês que a criação, inclusive o ser humano, expressam essa glória. Mas a gente se dá conta de que esbarra em um momento ou outro aí nos problemas da vida, nas catástrofes, inclusive nos nossos problemas e também nos nossos pecados. Como é que isso aconteceu? Isso também é reflexo da glória de Deus? Não. Aqui está o problema do pecado ter entrado na nossa história e ter afetado a nossa imagem e ter afetado toda a criação. O pecado estragou esse reflexo que nós poderíamos projetar da glória de Deus, porque agora não fazemos mais isso de forma como Deus nos criou. A nossa imagem está manchada, está borrada, está ferida, e isso tem reflexos também na própria criação. Então, se encontramos hoje os desastres da vida, as desgraças da vida, isso é por consequência do pecado. Romanos 3:21 nos lembra que todos pecaram, todos nós pecamos, e todos nós, então, estamos destituídos da glória de Deus. Percebem como o pecado afeta a glória de Deus que tinha sido manifesta através de nós, da sua criação, do restante da criação? Todos pecaram e estão destituídos, ou seja, tem falta agora dessa glória. Estão destituídos da glória de Deus. Precisam, carecem dessa glória, porque não tem mais de forma plena como nós tínhamos. Mas Jesus, demonstrando o seu amor, também mostra para nós o tamanho do amor que Deus o Pai tem por nós. E Ele faz isso concedendo para nós a vida eterna. Ele vem então para nos dar de presente vida, a vida eterna. Como eu já tinha falado, a vida é conhecer Deus o Pai e conhecer Deus o Filho. Mas o verbo conhecer aqui, ele merece destaque porque não é um conhecer acadêmico
ou exegético da teologia, onde a gente faz investigações com as ciências humanas e traz à tona informações a respeito de Deus. E é sim um conhecer relacional. Jesus quer que nós nos relacionemos com Deus, porque a relação tinha sido perdida, foi quebrada com o pecado. Jesus veio resgatar isso, relacionamento com Ele e também relacionamento com Deus o Pai. É por isso que Ele tinha em volta de si os seus discípulos. Ele já estava trabalhando essa possibilidade de o homem se relacionar diretamente com Deus. E isso ele quer também promover, com isso ele quer promover o nosso relacionamento com Deus, o Pai. E o Espírito Santo foi nos mandado, foi nos dado também, e nos acompanha nesse momento, nos ajudando nessa restauração do relacionamento. Ele trabalha em nossas vidas para que a gente possa ter contato novamente com Deus, o Pai. Pecamos, estamos destituídos, ou estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para trazer a vida eterna, ou seja, veio proporcionar ou possibilitar o conhecimento, o relacionamento com Deus o Pai e Deus o Filho novamente. Eu vou pular um trechinho dessa oração, que depois eu convido você a ler na íntegra na sua casa, mas eu quero dar destaque agora a partir do versículo 20, o que Jesus continua. Minha oração não é apenas por eles, e Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos que estavam acompanhando nesse momento, mas não era apenas por esses discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem desses discípulos, deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu rogo, não somente por estes aqui, mas por aqueles que virão a crer em mim. Jesus já tinha na sua mente, no seu coração, cada um de nós, que chegamos muito tempo depois, mas que conhecemos a mensagem de amor, o evangelho dele, através da mensagem que foi pregada, começando pelos seus discípulos, lá na igreja primitiva, e isso foi se passando de geração em geração, através dos séculos, dos anos, das histórias, das culturas, de todos os reinados dessa terra, mas nada disso foi capaz de impedir que essa mensagem progredisse pela face da terra e pela história até chegar nos nossos dias. E fomos, sim, agraciados pela mensagem da salvação. Então, a oração de Jesus, de intercessão por nós, foi atendida por Deus Pai. A mensagem chegou até nós. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Só que com uma finalidade. Por que chegou essa mensagem a todos os seus discípulos? Para que todos sejam um, Pai. Jesus dá importância para essa questão da unidade. Como tu estás em mim e eu em ti. E ele sabe que isso é importante porque isso é vivido dentro do relacionamento da Trindade. Deus está em Deus Filho e em Deus Espírito Santo, assim como Deus Filho está em Deus Pai. E no Espírito Santo eles têm essa troca, essa unidade, essa vivência íntima, da forma mais íntima possível, que talvez a gente nem tenha noção exata do que seria isso. Porque essa unidade, essa intimidade é tanta que as três pessoas são vistas e são percebidas apenas como uma só, ou seja, três pessoas, mas um único Deus. A gente já discutiu em outras oportunidades essa questão da Trindade, eu já deixei, já pude me expressar como isso não é intuitivo para o ser humano, muito menos eu conseguiria dar explicações suficientes, porque eu também não tenho. Mas o que Jesus deixa claro, e o restante da Bíblia também vai nos mostrando, é que eles são um. Os três são uma só pessoa. Um único Deus, melhor dizendo. Tu estás em mim e eu em ti. Eu rogo para que eles também sejam um. Foi a oração de Jesus. Então esse é um desafio para nós também aprendermos a respeito dessa unidade, vivemos essa unidade. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não somente unidade entre nós, mas unidade também com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Caminhando agora para o versículo 22, veja,
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Dei-lhes a glória que me deste. Jesus, então, transfere para os seus discípulos. Faz com que seus discípulos sejam também reflexo dessa glória de Deus, que é dada para o próprio Deus o Filho, mas que agora também entregue através de Deus o Filho para os seus discípulos, ou seja, para nós. Recebemos dessa glória de Deus. Recebemos, é claro, um fragmento disso tudo, porque não temos condições de sermos reflexo ainda em perfeição. Mas somos o suficiente para sermos testemunhas de Jesus Cristo, para que o mundo acredite, para que possamos divulgar para o mundo que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e também o amaste, como igualmente me amaste. Então, somos reflexo dessa glória de Deus com a finalidade de que o mundo saiba que Jesus Cristo foi enviado da parte de Deus. Não é um homem simples, comum que pisou nessa terra, mas é o próprio Deus encarnado. E que, sabendo disso, possamos também ter consciência do tamanho do amor de Deus por nós. Já falei, em outros momentos também, Deus poderia ter simplesmente nos abandonado e nos deixado à deriva, mas Ele resolveu, por conta da sua própria decisão, por conta própria, demonstrar o seu amor por nós e nos resgatar novamente. Então Deus quer que nós possamos experimentar essa unidade entre nós, mas Ele quer também essa unidade com Ele. E Jesus insiste nessa ideia no versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, quero que esses meus discípulos estejam comigo. E a gente sabe que Jesus está conosco sempre. Esse pedido também foi atendido por Deus o Pai. Estamos sempre na presença de Jesus, o nosso Salvador. E estamos assim, nesse relacionamento, constantemente na presença dele, para podermos admirar a sua glória, a glória do Filho, a glória dada pelo Pai ao Filho, para que vejam a minha glória e a glória que me deste, porque Deus o Pai ama Deus o Filho muito antes de nós entrarmos na história, de nós sermos criados. É um relacionamento eterno que vem mesmo antes da criação. Jesus continua fazendo esse trabalho. Jesus continua demonstrando o amor de Deus, o nome de Deus, trabalhando esse relacionamento que nós temos com Deus, tornando esse nome de Deus conhecido no sentido relacional, como eu já falei. E vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Agora, de forma um pouco mais aplicada para a nossa vida, para o nosso dia a dia, eu queria ressaltar aqui então, irmãos, que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais conscientes dos nossos pecados nós nos tornamos. Porque nós temos diante de nós um padrão de perfeição. E sabendo o que é perfeito, o que é justo, reto, o que não tem erro, o que não é distorcido, nós podemos entender um pouco mais a respeito das nossas vidas. E nós então nós vamos ganhar a capacidade de entendimento ou de consciência em relação aos nossos pecados. Só que isso, no final das contas, não é ruim. Porque também saber a respeito do tamanho do nosso pecado, ter consciência do tamanho do estrago que aconteceu em nós, isso também gera uma consciência do tamanho do amor de Deus por nós. Quanto maior a consciência do nosso pecado, maior a consciência também que nós teremos do amor de Deus. Jesus uma vez contou uma parábola a respeito disso, falando que tinha 2 homens que estavam devendo para um credor, um devia 50, o outro devia 500, e ambos não tinham dinheiro para poder pagar, e foram perdoados das suas dívidas. Ele colocou uma questão:
desses dois que foram perdoados, quem vai amar mais? E a resposta que deram para Jesus foi, bom, acreditamos que aquele que foi perdoado de uma dívida maior. E Jesus falou, sim, você está certo. Aquele que foi perdoado de uma dívida maior vai ter uma noção maior, vai poder também dizer, falar, viver esse amor de forma mais intensa. Vai poder expressar o amor que recebeu, expressar de volta. Então, a consciência de sermos pecadores gera também em nós a consciência do tamanho do amor de Deus por nós. Agora, outro ponto que eu queria destacar, a questão da unidade, que Jesus insiste tanto aqui, tão destacada nesse texto que nós lemos, é também trabalhada em outros ensinos bíblicos. Paulo, por exemplo, insiste bastante nessa mesma questão, em algumas das suas cartas que ele escreveu e mandou para as igrejas. E aí, nesses ensinos, nós podemos aprender que somos responsáveis por contribuir nesse processo do desenvolvimento da unidade. Nós precisamos trabalhar ativamente pela comunhão que nós temos entre os irmãos e também com Deus. A comunhão que existe aqui, vamos ilustrar assim de forma vertical e de forma horizontal. Eu só acho um pouco problemático pensar na horizontal assim, porque isso pode levar a nossa imaginação para um Deus muito distante, que está lá longe. Não, mas eu só quis dizer a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. Somos responsáveis por trabalhar, por participar dessa promoção da comunhão. E aí, poder lembrar e dar uma cutucada aqui em todos nós. Hoje nós tivemos uma oportunidade para trabalharmos essa comunhão. Durante a nossa liturgia, nós tivemos um momento que pudemos nos relacionar uns com os outros, mandar uma pequena mensagem falando para aquele irmão como aquele irmão é importante para nós. E aí, você aproveitou essa oportunidade? Bom, se sim, que tenha sido para a glória de Deus. Não para você agora, nesse momento, só se aplaudir e falar, eu estou legal, eu estou bem na fita. Eu fiz aquilo que era esperado mesmo e que Deus ensina para o seu povo. Não é para a nossa glória, mas que seja para a glória de Deus. Agora, se você deixou essa oportunidade passar, que tal aproveitar o mais rápido possível? Que tal daqui a pouco você entrar em contato com alguém e expressar esse amor que você tem por alguém? Dizer para essa pessoa que ela é importante para você na sua vida? Se não for possível hoje, talvez durante a semana. Ou seja, eu estou querendo incentivar aqui todos nós para estarmos sempre atentos para as oportunidades que surgem, onde nós vamos conseguir demonstrar na prática o amor que nós temos recebido de Deus. Tentando fechar então, irmãos, pois a questão é muito complexa. Por que é que Deus nos ama, sendo nós falhos? Porque Ele quer que sejamos um reflexo da sua glória. Ele nos criou com esse objetivo, para que possamos dar glórias, sermos reflexos da glória dEle. Mas fomos manchados e distorcidos pelo pecado. Então Jesus Cristo veio e falou, nos trazendo a mensagem, Deus não desistiu de nós. Ele continua nos amando e vai restaurar a nossa condição para que possamos ser novamente um reflexo da glória dEle. E esse reflexo tem que brilhar no nosso relacionamento com Ele e também com as outras pessoas. Em especial, dentro da comunidade chamada igreja. Não estou falando igreja presbiteriana Jardim Flamboyant, mas igreja de Cristo nosso Senhor. Deus possa então nos abençoar. Possamos ser reflexo dessa glória dele. Trabalhados continuamente por Deus o Filho, para estarmos aperfeiçoados a cada dia, a cada momento. E que a gente também consiga aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para trabalharmos essa questão de unidade com Ele, de comunhão com Ele e com os irmãos. Amém.
Meus irmãos, caminhando agora para o final do culto, a gente sempre traz aqui os recados, os avisos das atividades que nós temos durante a semana e também é um momento oportuno para a gente poder comemorar os aniversariantes da semana. Eu queria me lembrar aqui do Leonardo, que fez aniversário quarta-feira, dia 13, e também me lembrar do Dago e da Bia, que fez aniversário de casamento ontem, no sábado. Deus possa abençoar nossos irmãos queridos, dando a eles um novo ano cheio de graça, cheio de bênção, cheio de comunhão com Deus e com os seus queridos e conosco também. A respeito das nossas atividades, terça-feira, como já tinha sido avisado semana passada, terça-feira aqui retomamos já os estudos bíblicos e por enquanto com os temas do sermão, ou do último sermão que foi pregado, ou seja, sermão de hoje, e na quinta-feira também reunião de oração. Esses encontros de terça e quinta acontecem às 20h30 pelo aplicativo Meet, e nós divulgamos então o link durante a semana no nosso grupo. Você que está nos visitando, se quiser participar, entre em contato conosco, mande uma mensagem pelo YouTube, pela página da igreja na internet, nós vamos entrar em contato com você, você é sempre muito bem-vindo para participar conosco. E o último recado é dizer para os irmãos que o Conselho se reuniu nessa última semana e tomou uma decisão muito importante que gostaria e precisa compartilhar com vocês. Mas esse recado vai ser divulgado daqui a pouquinho, no nosso tempo de comunhão. Então, terminando aqui, após a oração final e bênção, eu quero convidar vocês a todos para me acompanharem para o tempo de comunhão, pelo link que está sendo divulgado também pelo grupo da igreja. E lá eu vou dar o aviso a respeito da decisão do conselho, que eu gostaria muito que você acompanhasse. Siga conosco, então, depois do culto, para o tempo de comunhão. Oração final, então, e depois seguindo com a bênção do Senhor. Pai, nosso Deus soberano, Deus de toda a glória, honra, poder, majestade, obrigado porque o Senhor se importa conosco e se manifestou em nosso favor, demonstrando amor por nós através de Jesus, o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos resgatou e também nos convida a participarmos dessa comunhão que o Senhor tem entre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo e nos inseriu nessa comunhão, nesse relacionamento tão íntimo que já existia entre as pessoas divinas. Muito obrigado, Deus. Mas que possamos também aproveitar essa comunhão que temos uns com os outros, que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Que nas oportunidades dessa semana a gente possa de fato viver ou experimentar um pouco mais daquilo que Jesus Cristo nos ofereceu, trabalhando o cuidado, o amor, a atenção uns com os outros, e que tudo seja para a glória de Jesus, para a glória de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Amém. Irmãos, mais uma vez eu rogo a Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo acompanhem todos vocês, hoje e sempre. Amém. Boa semana e até daqui a pouquinho então.